Este é o nosso Deus maravilhoso. Fala para o teu vizinho, ele se importa com você. Até o fim. Até o fim. Aleluia. Pode sentar. É maravilhoso o Deus que nós amamos e o Deus que nós servimos. Ele nos ama até o fim. E é importante nós sabermos, independe das lutas, das dificuldades, porque você sabe quando você nasceu, você já sofreu. Assim que você nasceu, se você não deu um grito, o médico pegou nos teus pés e pá, né? Hoje é proibido e tal, pá, né? Diz que é proibido, mas o médico precisa fazer isso, já está aquele grito. Dá simplesmente já porque entra no outro mundo e aí já vem a dor, o sofrimento. Mas dizem que feliz foi Eva, que ela não nasceu. Ela foi gerada por Deus. Ela saiu de uma costela. Por isso que a mulher é bonita. Porque saiu do homem e das mãos de Deus. Amém? Amém? Eu vi, as mulheres gostaram, os homens também. Agora agradei todo mundo, né? E, então nós sabemos que ela não sofreu, porque foi tirada uma costela de Adão. Mas no mais, todas as pessoas quando nascem já sofrem porque faz parte. Mas Deus está conosco até o fim. É muito importante. Deus tem bem algo bem especial para você hoje à noite. Por isso, não deixe o celular ligado, desliga se ele estiver ligado, para não interromper. Ouça aquilo que Deus realmente tem para com você. Temos muitos exemplos na Bíblia. Deus permite os sofrimentos. Depois nós vamos analisar alguns pontos. Para que Deus permite o sofrimento? Como é importante o sofrimento? E a palavra de Deus nos mostra no capítulo 14 de Atos, versículos 19 a 27, um exemplo de uma pessoa que sofreu bastante, mas ele foi fiel até o fim. E nós o veremos um dia na eternidade. Aqui nos diz a palavra de Deus o seguinte, Atos capítulo 14, versículo 19 a 27. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio e tumultuaram, e a multidão, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Uma outra versão diz, estava morto. Aí, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé, fala comigo, com Barnabé, para Derbe, uma cidade chamada Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a vida dos discípulos, os líderes, animando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja, eleições de discípulos ou presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Banfilha. E tendo anunciado a palavra em Bergue, desceram à Itália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunindo a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus por eles e como abrir aos gentios ou os perdidos a porta da fé. Aqui nós podemos ver, fala de 7 cidades, depois eu vou explicar o porquê.
nós podemos ver aqui a palavra de Deus nos mostra o sofrimento. Ninguém gosta do sofrimento, porque o sofrimento já diz tudo, isso dói, isso machuca. Mas tem muitas maneiras que nós sofremos. Nós sofremos no mundo e nós não saímos do mundo, ou nós não queremos sair do mundo. E aí no reino de Deus, nós sofremos para Deus, para o reino de Deus, para que ele se cumpra aqui na terra, que o reino de Deus seja realmente expandido. Por isso é uma das maneiras porque Deus permite o sofrimento. Primeiramente, a multidão veio e apedrejou a Paulo, arrastou para fora da cidade, dando-o como morto. É para anunciar a palavra de Deus. É justamente se eles não fossem, a palavra de Deus seja anunciada. Porque se eles tivessem sido bem tratados naquela cidade, eles iriam permanecer naquela cidade. Eles iriam se acomodar naquela cidade. Mas agora eles foram de uma cidade após a outra, após a mal recepção pelos judeus. Mas Deus permite o sofrimento para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Existem algumas lições que nós podemos aprender do pugilista que morreu dias atrás, foi enterrado, Muhammad Ali. Ele venceu 55 vezes, 55 lutas ele venceu. E das 45, ele nunca foi cauteado. E nas 45 vezes ele derrubou. E ele deixou algumas lições para nós que nós podemos aplicar também na vida de Paulo. Primeiramente ele diz, ele era o rei da motivação. Eu creio que naquela hora que os discípulos, quando Paulo foi apedrejado, estava como morto, arrastaram ele para fora da cidade até. E não pegaram como se pega uma flor. Ele foi arrastado, nos diz a Bíblia. Mas os discípulos o cercaram. Deve ter falado, Paulo, levanta, você é um homem de Deus. Deus te chamou. O teu sonho não está no fim ainda. Vamos continuar. E é importante, eles incentivaram, e este pugilista, ele era o rei da motivação. Por quê? Para continuar a anunciar a palavra, os discípulos devem ter motivado. Paulo, levanta, vamos. Você não vai morrer, deve ter orado naquele momento. Mas em segundo lugar, ele diz, ele sabia se defender e atacar na hora certa, esse pugilista, Muhammad Ali. Paulo também foi, ele deu uma de raposa naquela hora. No meu entender, ele se deitou, fingiu que estava morto. E os discípulos o cercaram, porque a raposa, quando chega o animal, ela fica quietinha. Ela não se mexe, para não ser morta. E Paulo, se ele tivesse falado naquela hora, ou se mexido, talvez teria matado. Mas ele simplesmente fechou os olhos, não estava bem, não estava. Mas os discípulos o rodearam, ele sabia se defender, mas também atacar na hora certa. Isto que Paulo fez, porque no dia seguinte já foi novamente pregar a palavra de Deus. Note como nós podemos aprender com o mundo. E este pugilista diz mais uma coisa. Nós caímos na luta para levantar e continuar. Então Paulo caiu, mas para levantar. E o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Pode aplaudir. O levantar é de Deus. Este pugilista nos mostra como é importante levantar e não permanecermos caídos. E Paulo exatamente aconteceu. Mas ele estava junto com seus discípulos. E a palavra nos mostra como é importante nós levantarmos. E ele levantou e continuou, nos diz a palavra de Deus. Ele foi na cidade, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe.
Notem que discípulo. E nestas horas se conhece quem é o líder. No dia seguinte, com Barnabé para Derbe. Agora as mulheres falam para os homens no lado, você é Barnabé ou é quem? Você é Barnabé ou é meia boca? Para não falar meia boca. Ele não desistiu. Se é pedrada para o pastor, também é para mim. Se é pedrada para o meu líder, também é para mim. E continuou, foi junto, entre outros discípulos, para anunciar a palavra de Deus. Em Atos diz, os gentios ouvindo isto, regozijaram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgou-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Notem como Deus é fiel. Ele levou para Derbe, e aí lá os gentios, os perdidos, creram todos, aquele que Deus havia preparado o coração. E hoje é uma noite para você crer na palavra de Deus, para você simplesmente armazenar a palavra de Deus na tua mente, no teu coração, e daí durante a semana divulgá-la como fez Paulo. Creram todos os que haviam sido preparados por Deus. Notem como Deus permite o sofrimento para nós crescermos e anunciarmos o que? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder acima da nossa razão. Nós não podemos entender quão poderosa é a palavra de Deus. Se um demônio se manifesta, você fala em nome de Jesus, ele sai. Se a pessoa pede, entra no meu coração, eu te aceito como Senhor e Salvador, ele é salvo naquela hora. Perdão dos meus pecados, ele é perdoado por Jesus. Onde a morte entra a vida. Quando é pregada a palavra de Deus, onde há a depressão, a libertação. Quando é pregada a palavra de Deus, onde a tristeza vem a alegria. Onde tem a morte, vem a vida. Onde há simplesmente subjugação, onde a pessoa é subjugada, é presa, algemada, ela é liberta pelo poder da palavra de Deus. Onde há problemas no casamento, entra a palavra de Deus, o casal, a família muda, a descendência muda, porque seus filhos não nasceram para morrer, seus filhos não nasceram para serem dizimados, como está sendo na nossa cidade ou na região. E os filhos não nasceram para o mundo, mas para mudar o mundo, levar a palavra de Deus para o mundo. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus muda vidas. Paulo foi um dos maiores carrascos. Ele era um embaixador de Roma. Matou Estevão, perseguia a igreja, nos diz a Bíblia em Atos. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele se rendeu, foi mudado, foi transformado, foi perdoado, foi salvo por Jesus e chamado para a obra. Note o que a palavra de Deus faz. Ou muitas vezes o Evangelho, ele vai além, ele se torna agora um embaixador do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Fala para o teu vizinho, seja um embaixador, uma embaixadriz do Evangelho, amém? Pode falar, seja, levanta, não olha para as pedradas, não olha para o sofrimento, mas olha para o Evangelho, olha para Jesus, amém? Nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que nós temos um compromisso, como nós ouvimos no domingo, faça frio, faça chuva, estarmos na casa de Deus. Na casa de Deus, porque lá nós recebemos a palavra, recebemos a oração, recebemos a ministração, recebemos o alimento espiritual para aquela semana. E ainda mais,
A multidão apedrejou, mas Paulo levantou e prosseguiu para outra cidade, quer dizer, expandir o evangelho. E nós estamos aqui para expandir o evangelho de Jesus Cristo. Como está no sonho dos pastores, dos líderes desta casa, termos o segundo culto em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir de novo, porque nós cremos pela fé. Nós cremos que o povo de Rolândia, cidade Rolândia hoje é Bergue, onde estava Paulo, estava em Berga, mas nós estamos em Rolândia. Então aqui é nossa Berga, nosso lugar para anunciarmos o poder de Deus, para que os incrédulos, como diz, creram todos os que Deus preparou por meio da oração, por meio de pessoas, por meio do sofrimento. Nós precisamos crer, porque no dia seguinte ele partiu. Ele não perdeu a visão do reino de Deus. Ele não olhou para as pedradas. Ele não olhou para a dor. Mas ele olhou para o reino. Não perdeu o ânimo para prosseguir com o evangelho. Não esqueceu que ele nasceu para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E por ele morreu. Assim como João Batista, com 6 meses de ministério, morreu e foi para a glória. Ou a que adianta viver 100 anos e depois não ser convidado por Jesus para entrar no reino dos céus, como vamos ouvir no final. Não é o tempo que nós vivemos na terra, mas o que nós realizamos para Jesus. O que nós realizamos na obra de Deus. Levar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Estabelecer, preparar muitos líderes, quer dizer, continuidade, é que nós estamos fazendo na comunidade, estabelecer mais e mais líderes, para que possam se espalhar por toda parte o reino de Deus. Paulo também colocou limites. Ele queria mostrar quem tem a palavra final. Não é o mundo, mas é o reino de Deus. Amém? E nós temos a palavra final. Não é o mundo que fala o que nós devemos fazer, mas nós precisamos colocar limites. E muitas vezes a companhia fala quem nós somos. Porque nós precisamos pregar o evangelho. Anunciar as boas novas, dar testemunho daquilo que nós somos, aquilo que Deus fez para nós. E em segundo lugar, para fortalecer a vida das pessoas ou dos discípulos. Diz no 22, fortalecendo a vida dos discípulos, animando-os a ficarem firmes na fé. Ficar firme na fé. Aqueles que jogam carta, quando chega a um certo ponto, falam assim, porque eu já joguei. Estou na boa. Estou pela boa. Mas eu diria, nós estamos pela boa, na vinda de Jesus. Ele está voltando. Perceba aquilo como o mundo está se fechando mais e mais. Então o povo de Deus está pela boa. Não perca tempo. Anuncia, dá testemunho daquilo que você é, para levar as tuas pessoas. Me lembro da minha esposa, a pastora Graça. Ela teve uma companheira há 15 anos. Se dizia que conhecia Jesus. Iam para a escola há 15 anos, estavam juntos. Mas era um agente secreto. Porque não falou de Jesus uma vez sequer. Mas, por outro lado, umas primeiras vezes que uma colega encontrou, já falou de Jesus. Se fosse por aquela agente secreto, ela teria ido para o inferno. Notem como é importante, as pessoas esperam para mostrar, eu tenho a paz. Eu tenho aquilo que você não tem, que você precisa, porque eu recebi de Jesus. Coríntios 4 nos diz, pode projetar, Coríntios 4 diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Quer dizer, o exterior vai ficando mais velho, mais experiente, como você quer dizer, ou seja lá que for.
Mas o interior tem que se renovar diariamente. É por meio da palavra, é por meio do testemunho, por aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. Nos cultos, na leitura, nas células, na participação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Jesus jamais vai perguntar o que você tinha aqui na terra. Ele não vai perguntar quem deu aquele sobradinho. Mas ele vai dizer, Rude, o que você fez por meu filho Jesus? Deus vai perguntar. É isto que ele vai perguntar para você. O que você fez com Jesus? E ainda diz, porque esta vida que passa. E ainda diz mais, não se render na tribulação momentânea. Não desistir na hora da luta, porque a luta vem e passa, diz um cântico, mas nós somos mais do que vencedores. Ninguém sofreu mais do que Paulo. Nos 24 anos de ministério, ele passou 8 anos na cadeia, algemado, humilhado, maltratado, abusado, açoitado, chicoteado e muitas outras coisas. Mas ele levou centenas e milhares de pessoas para Deus. E ele está na glória. Ele morreu com 64 anos, porque foi morto em Roma. Mas ele nunca se calou, nos diz a Bíblia. Não olhar ou se apegar nas coisas que se veem, mas que não se veem, diz a Bíblia. Mas porque as que se veem, são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe que nós somos muitas vezes presos aqui. Deus pode tirar tudo que você tem de uma hora para outra. Pode tirar a saúde e você vai fazer o quê? Pode tirar a tua casa. Pode tirar tudo. Mas a eternidade, Ele não tira, ela permanece. Porque Ele faz questão. Por isso nós precisamos estar aqui, mas pensar no alto. Lembra-se, estamos pela boa. Você está pela boa. Amém? A porta logo vai se abrir. Pode ter certeza. Amém? A escolha é sua. Hoje à noite eu vou fazer um grande desafio para os homens. Para as mulheres, ficam pacientes, porque vai chegar a vez de vocês também. Hoje vai ser para os homens, tá? Nós precisamos escolher, olhar para o amanhã pela fé. Lembra-se quando Estevão foi apedrejado, quem estava lá olhando de camarote era Paulo. Ele viu quando Estevão foi apedrejado até a morte, nos diz a Bíblia. Mas depois logo ele se converteu. Mas Estevão falou, estou vendo os céus abertos. Estou vendo Jesus em pé, porque está me ajudando. Porque ele não reclamou. Porque ele foi morto pelas pedradas. Porque Jesus pôs a mão. Para ele não sentir dor. Para mostrar para Paulo no amanhã o que ele iria passar. E passou. E Paulo também não se queixou. Quando Deus é grande, as lutas se tornam pequenas. Escreva isso. É importante você escrever certas coisas na internet. Pode falar de comida, um parênteses. Mas a comida não muda ninguém. Fala de Jesus, de uma frase que você ouviu no domingo. Um versículo que você leu. E eu também estou lá, bonitão, né, tal, mas ele não muda ninguém. A foto não muda ninguém. Mas eu escrevo a Bíblia diariamente, porque ela muda. Eu sei de pessoas na Bahia, em outros estados, se reconciliaram com Deus por causa da mensagem que nós colocamos. Tem pessoas que saem da igreja quando se decepcionam. Mas quando o mundo os decepciona, não pedem para ser do mundo. Continua porque precisa do tim-tim. Precisa da grana. O patrão, a patroa, dá aquela cacetada no emprego, abaixa a orelha. No outro dia está lá. E quando é com Jesus, está vendo o que fizeram comigo?
Deixa ser criança. Vai até o fim. Fala para o teu vizinho, até o fim. Você está pela boa. Você está pela boa. Vai chegar a hora. Você vai ganhar a grande vitória. Amém? E o mundo, nos diz então a palavra de Deus, que o mundo simplesmente quer destruir o povo de Deus. Mas nós precisamos ter a palavra final. Em terceiro lugar, para estabelecer mais líderes em cada cidade. Por isso que nós sofremos. Estabelecer igrejas em cada cidade. Porque os líderes são a coluna. Por que tem colunas? Por que tem aqui cheio de colunas? Quem que é pedreiro aqui? Não precisa ser nem pedreiro, eu acho, né? Por quê? Sustentar. Amém. Guarda bem isto, é o sustento da construção, é o sustento do reino de Deus, é o sustento da igreja, pode ter certeza. Os líderes são os pilares, são aquelas pessoas, são as colunas que estão junto, cai, mas levanta, como diz o pugilista, como é que é? Mohammed, né? Como ele diz, levanta, mas se eu caio, eu levanto. Então não fica caído, levanta. E Deus precisa de mais e mais líderes. Mais e mais homens e mulheres que se envolvam no reino de Deus. Em quarto lugar, para compartilhar as maravilhas de Deus. Ali, diz no versículo 27, ali chegaram, reuniram a igreja, relataram todas as coisas que Deus fizera com eles, e como abrir aos incrédulos a porta da fé. Por isso que tinha, então, era de cidade em cidade, eram 7 cidades, para anunciar o evangelho para as outras pessoas. Aí eles não falaram das pedradas, você não encontra isso. Mas fala como Deus abriu as portas para os perdidos. É importante aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós profetizamos. Ele conta um caso, então, em Atos 14, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía ou tinha fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te, quer dizer, ajeita-te, levanta, direito sobre os pés, e ele saltou e andava. É a palavra, um aleijado. Paulo diz, vamos tirar esse sofrimento, apruma-te, levanta, eu estou te terminando. E ele levantou, e por isso então vieram as pedradas. Aquele que ama a Deus, não recua, mas avança. Ele fala do evangelho, ele prega a palavra de Deus, ele vai para orar pelas pessoas. E nós sabemos que as pedradas da vida nos fazem crescer espiritualmente. Quando das vezes que eu sofri, foi os momentos que eu mais cresci na vida, quando eu mais foi nos sofrimentos. Elas abrem a nossa visão para com o reino de Deus. Aquele ditado não vem por amor, vem pela dor. Se eu perguntasse aqui, a maioria, garanto que veio para Jesus por meio da dor. Não foi para teu bem? Notem como a Bíblia sempre tem razão. A maioria veio por meio da dor, para aceitar a Jesus. E é por isso, então, a palavra de Deus mostra como nós crescemos por meio disso. Fazem expandir a obra de Deus. Eles precisavam de sair, fortalecer um ao outro, justamente porque Paulo levanta. Nós estamos contigo. Alguém escreveu certa vez, líder, o amigo, é aquele que está com você no deserto. E quando você sai no deserto, ele bebe água fresca com você. Este amigo é para morrer, então estou pronto para morrer.
é para receber pedradas. Então, por que quando um dos governadores ou homens especiais vai para uma cidade, quando vem Obama, visita um país, 20 a 30 dias antes, ele manda mais que 50 pessoas para preparar tudo. E ainda ele é escoltado. Assim são os discípulos. Assim eles fizeram com Paulo, protegendo em todos os sentidos. E em último, para proteger o pastor das pedradas. Nos diz então a palavra de Deus, rodeando os discípulos. Deus sempre envia alguém para nos proteger. Sempre. Ele sempre envia alguém para proteger a você. Vocês nos protegem e nós protegemos você. Você não imagina o que nós somos capazes de fazer por vocês, o que nós já fizemos, que só Deus sabe. Se eu falasse aqui, vocês iriam rir e talvez não acreditar. Porque nós amamos vocês. E como ser humano, agora imagina Deus que não erra. No naufrágio, Deus enviou um anjo para animar a Paulo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo. Em Atos 27, 23. Quer dizer, na hora mais cruel, Deus envia alguém. E esta pessoa pode ser você. Eu quero desafiar, você conhece o teu vizinho por nome? Você cumprimenta o teu vizinho diariamente? Quando você sai ou quando você retorna? Para ver se ele está triste. Mas é tão fácil nesse sentido. Hoje tinha 3 famílias aí fora. No meu vizinho, 2 vieram visitar o vizinho. Falei, mas que legal. Como seria bom se esse grupo todo iria comigo na casa de Deus. Deus tem algo especial para vocês. Amém, amém, uma delas falou. Tá? Pelo menos convidei. Nós precisamos falar. As pedras não vão falar, diz a palavra de Deus. Domingo nós ouvimos, pelo pastor Arthur, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Devemos nos estimular, incentivar, levantar aquele irmão, aquela irmã que está caída. Você pode ter fracassado no passado, mas Deus, me empresta uma caneta aqui, alguém, fazendo um favor? Helenice. Deus está com a caneta na mão. Ainda Ele está escrevendo a sua vida. Porque não terminou. E sabe o que Ele faz? Ele hoje vai entregar a caneta também para os homens. Escreverem a sua história. Continuarem a escrever a sua história. Eu gostaria novamente de dizer, a sua obra não completou aqui na terra. Os sonhos de Deus vão além daquilo que se acha. Os sonhos de Deus não terminaram na sua vida. Eu quero novamente citar este boxeador, Muhammad Ali. Ele sofria de mal de Parkinson. E o presidente norte-americano falou dias atrás no enterro, ele mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Ele não morreu como um doente, mas ele morreu como um vitorioso. Amém? É de falar amém mesmo. Não morra como um fracassado, mas como um vitorioso, um homem de garra, uma mulher de garra, como um vencedor. É importante crescer e realizar estas colunas. Eu gostaria, podem começar, gostaria que todos se colocassem em pé. Antes de
fazer um convite, eu quero falar agora para os homens. Você já pensou que um dia Deus vai te convidar para você servir a Jesus? Você quer isso? Somente agora só as mulheres. Os homens todos têm que ficar sentados, os músicos também, tá? Só as mulheres, elas vão ficar, hoje tem que se virar, né? Obrigado, Jonatas. E a palavra de Deus nos mostra como é importante nós termos colunas. Por que que Jesus, a primeira coisa que ele fez, foi formar as suas colunas. Foram formar os seus discípulos. Podem começar a tocar, fazendo um favor, tá? Vamos ouvir a música. Todos podem ficar em pé, as mulheres também. Vamos ouvir essa música, tá? Hoje eu só vou agora só pegar os homens. Na próxima vez virão só as irmãs, tá? Aleluia. Eu gostaria agora fazer um convite para os homens. Todos os líderes, começando com a equipe, com os líderes de células, membros e não membros, todos os homens que querem ser marcados por Deus, ou mais uma vez, venham aqui na frente, os pastores vão orar por você, como coluna desta casa, como colunas do reino de Deus. É algo espetacular, eu vou mostrar o que Deus vai responder para vocês. Todos os homens casados e solteiros, para aqueles que estão prontos para o reino de Deus, orar e contribuir, sustentar o reino de Deus. Este é o Deus maravilhoso. Nós precisamos de muitas colunas. Tem alguém que gostaria que contasse para mim? Para ver quantas colunas tem aí. É importante, porque vocês, Deus está chamando hoje para orar, para sustentar também financeiramente a obra de Deus, a casa de Deus. E a Bíblia nos diz, primeiramente, o que Jesus vai falar para vocês. Vinde, fostes fiéis no pouco, e sobre o muito os colocarei. Fala comigo, eu fui fiel, e sobre o muito, Deus vai me colocar. Amém? Primeiramente, Deus está dizendo, você entra, servo bom e fiel, para a posse que eu preparei desde a fundação do mundo. Então Deus está dizendo isso, tudo está na Bíblia. Deus vai te convidar um dia para entrar e tomar posse. Ele está olhando lá de cima, ele está escrevendo, continuando com a caneta, escrevendo a sua história. Escrevendo no livro da vida conforme Apocalipse. Tudo que nós realizamos, porque Jesus chamou 12. Ele chamou os homens logo porque eram seus pilares, eram as suas colunas. Moisés chamou seus discípulos, as suas colunas. João Batista tinha seus discípulos, suas colunas, para sustentá-lo. E Deus está dizendo mais ainda a vocês hoje. Sabe o que ele está dizendo? No livro de Apocalipse, antes de nós orarmos, eu quero ler para vocês. Pode cantar mais um pouquinho? Amém. É apenas o começo na sua vida. Aleluia. Apocalipse. Eu poderia citar muitos outros versículos. Aqui nos diz a Bíblia, e nele está o trono de Deus. Depois que você recebeu o convite, aí você verá o trono onde está Deus. Assim diz a Bíblia.
Aí continua, e o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, e os seus servos o servirão para sempre. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Vocês vão servir a Jesus para sempre. Quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vocês são colunas do reino de Deus. Colunas desta casa a partir de hoje. E vocês vão até o fim. Primeiro o pastor Arthur vai dar uma palavra, vai orar. E depois eu vou orar com vocês também. Amém. Enquanto o nosso pastor falava, me vinha muito claro o exemplo de Josué. E em Josué 1 fala assim: não tema, não se apavore, que essa terra vai ser dada a você. E eu vejo que o Senhor quer dar terras. E o Senhor continua na palavra: todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Talvez até hoje você não tenha tido uma terra, talvez você tenha até buscado uma terra, a tua casa, mas o Senhor também fala além, uma terra espiritual. Até hoje talvez você nunca trouxe alguém para a casa do Senhor. Toma posse da terra. Talvez até hoje você não foi fiel ao Senhor em dízimos e ofertas. Toma posse na terra do Senhor. Talvez até hoje você não foi fiel na oração. Seja fiel, não olha mais para o passado. O Senhor fala: não temas, pisa na terra, herda a terra que eu te dei sob o juramento, sobre você e seus descendentes. Essa é a promessa do Senhor sobre você, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos varões. O Senhor te levanta hoje como coluna nessa casa, para sustentar uns aos outros, sustentar a casa do Senhor. Quanto mais colunas, mais espaço nós temos para atingir mais vidas. Líderes se levantarão. Nós cremos que estamos olhando para líderes, para profetas, para homens e mulheres, homens, jovens, casados, que vão realmente romper. Não se apavore, eu estou contigo. Não tenha medo, eu estou contigo, diz o Senhor. Toma posse da terra, seja levantado hoje como coluna nessa casa, para sustentar essa casa e sustentar também a vida do nosso pastor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos levanta como coluna, Senhor. Obrigado, ó Pai, que o Senhor tem nos despertado para um projeto maior, Senhor. Maior que nós mesmos, Senhor. Um projeto que vai além de nós e toca o céu, Senhor. Nós abençoamos a vida de cada homem que se levantou nessa noite. Nós queremos abençoar e profetizar teu rio de bênçãos, ó Pai. Alarga a mente dele, Senhor, para te ouvir, Senhor, para te conhecer, Senhor. Alarga os corações para te amar acima de tudo e amar a tua casa, Senhor, como nós amamos a nós mesmos, Senhor. Nós nos levantamos como colunas para sustentar a tua obra, para expandir a tua obra e levantar, ó Pai, um exército de homens que te amam e vão fazer diferença em nossa cidade, nosso país e nos 4 continentes. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Ontem eu estava na oração, ontem à noite, e Deus me deu uma visão daquilo que estou fazendo aqui hoje. Foi Deus que mostrou. Ele me mostrou assim bastante estrelas. E eu perguntei para Deus, na hora eu não entendi. E hoje de manhã nós ficamos mais uma vez algumas horas na oração. E uma irmã teve um cântico profético. E naquele momento foi revelado das colunas e dos pilares que Deus iria levantar hoje à noite. Então eu quero dizer, estendo as suas mãos. Isto brotou no coração de Deus. Isto brotou no coração de Deus, Ele repassou para o seu servo ontem à noite e hoje de manhã. E agora estou transmitindo para vocês. Querido Pai, como é importante quando a Tua palavra é revelada.
quando a tua palavra revelada aos teus servos e praticada. Aqui estão mais que 60 colunas, que nós temos aqui, no espaço, no segundo andar, também na sede, mas eu vejo um templo muito grande, onde vai precisar de muito mais colunas. Este é o novo templo que um dia Deus vai dar para esta comunidade. E vocês jamais vão esquecer desta noite. Anotem isso no seu livro, escrevam isso. Os versículos que Deus deu a vocês. E que vocês são estas colunas o dia que será construído também este grande templo que Deus vai preparar. Porque vocês são essas colunas, porque vocês oraram. E vão orar, vão sustentar financeiramente, espiritualmente esta casa, seus pastores, seus líderes. Ó Pai, nós queremos te louvar e agradecer, que nós estamos pela boa, porque Jesus está para voltar, onde todos nós iremos vencer. Todos nós iremos ouvir: servo fiel, servo bom. O teu casamento não desmoronou porque você foi fiel. A igreja avançou porque você foi fiel. A Siloé se expandiu porque você foi fiel. Aqui você está sobre o muito te colocarei. E a partir de hoje você vai servir de Jesus por séculos dos séculos, milhões e milhões de anos. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Recebam esta palavra revelada, esta palavra profética na vida de vocês. E as queridas esposas e familiares, ajudem os seus maridos, seus filhos a cumprirem, em nome de Jesus, amém. Agora gostaria de ver as palmas das irmãs, aleluia. Glória a Deus, que Deus te abençoe, uma semana de graça, de cheia do poder do Senhor sobre as tuas vidas, células, ok? Que Deus te abençoe.